E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A notícia que tomou conta das redes sociais nas últimas horas parece ter saído direto de um roteiro de filme. A FIFA teria reconhecido oficialmente títulos antigos do Vasco da Gama, alterando completamente o panorama do futebol carioca. O burburinho começou com uma suposta atualização nos registros históricos da entidade máxima do futebol, onde o nome do gigante da colina passou a aparecer em novas conquistas antes ignoradas nas contagens oficiais. A repercussão foi imediata. Torcedores vascaínos invadiram as redes, comemorando como se fosse um título em campo, enquanto tricolores e botafoguenses tentavam entender o que estava acontecendo. De repente, aquela rivalidade que já era intensa ganhou um novo tempero. O Vasco, segundo essa nova decisão, teria mais títulos reconhecidos pela FIFA do que Fluminense e Botafogo juntos. É o tipo de notícia que divide opiniões, inflama debates e muda completamente o jeito de contar a história do futebol carioca. O que se comenta é que a FIFA revisou documentos históricos que estavam guardados há décadas, referentes a torneios internacionais e intercontinentais disputados antes da era moderna do futebol globalizado. O Vasco, que sempre teve uma trajetória de pioneirismo e conquistas fora do Brasil, foi um dos primeiros clubes sul-americanos a se aventurar em competições internacionais, levando o nome do país a palcos que antes só viam times europeus. Segundo os rumores, esses títulos, que por muito tempo foram considerados amistosos de luxo ou torneios não oficiais, agora teriam recebido o selo de legitimidade da própria FIFA. Isso muda completamente o peso da história vascaína, colocando o clube em um novo patamar no cenário mundial. Para os vascaínos, é uma reparação histórica, para os rivais, uma polêmica daquelas. Nos bastidores, fala-se que essa reavaliação partiu de um grupo de historiadores e especialistas em futebol antigo que apresentou à FIFA uma série de provas, atas, registros e correspondências entre federações da época. A entidade, que vem tentando resgatar e padronizar sua base de dados, teria se surpreendido com a quantidade de informações que comprovavam a legitimidade de algumas competições disputadas pelo Vasco. Entre elas, estariam torneios internacionais com representatividade continental, que, segundo as fontes, reuniam campeões nacionais e eram organizados com o aval de federações filiadas à FIFA. A inclusão dessas conquistas altera o ranking histórico e reposiciona o Vasco em um grupo seleto de clubes que tiveram papel relevante na consolidação do futebol moderno. E claro, esse reconhecimento não passou despercebido pelos torcedores rivais. As redes sociais viraram um verdadeiro campo de guerra virtual. Vascaínos exaltando o novo status do clube, postando montagens, vídeos e comparações de títulos com os rivais. Fluminenses e botafoguenses, por sua vez, questionando a veracidade das informações e pedindo explicações oficiais. O curioso é que nem mesmo a suposta nota da FIFA foi unanimemente aceita. Muitos afirmam que o comunicado teria sido vazado antes do anúncio oficial, o que deixou o ar ainda mais misterioso. Enquanto alguns influenciadores ligados ao futebol carioca reforçam a credibilidade da notícia, outros pedem cautela, dizendo que tudo pode não passar de um mal-entendido. Mas a verdade é que o assunto dominou as conversas de bar, os grupos de WhatsApp e até os debates esportivos na TV. O mais interessante é que essa movimentação reacendeu o orgulho vascaíno em um momento de reconstrução do clube. Muitos lembraram que o Vasco sempre esteve à frente do seu tempo, lutando contra o racismo, abrindo espaço para o futebol popular e desafiando estruturas que, por muito tempo, privilegiaram a elite esportiva. Agora, com essa decisão, o sentimento é de que o reconhecimento internacional finalmente faz justiça a uma história repleta de coragem e pioneirismo. A torcida enxerga essa mudança não apenas como um ganho estatístico, mas como um símbolo de resgate de identidade. É como se o passado glorioso voltasse a brilhar, e o orgulho cruzmaltino fosse renovado com um toque de legitimidade mundial. Enquanto a imprensa tenta confirmar cada detalhe dessa suposta decisão, o clima de mistério só aumenta. Nenhum representante oficial da FIFA falou publicamente, mas fontes próximas garantem que o processo de revisão foi real e que os resultados devem ser anunciados oficialmente em breve. O Vasco, por sua vez,
teria sido notificado e estaria preparando uma grande celebração para apresentar as novas conquistas em um evento especial. Já os rivais tratam a situação com cautela e certa incredulidade, aguardando um posicionamento definitivo. Mas o fato é que, verdadeiro ou não, o rumor já mexeu com o imaginário do torcedor e reacendeu debates históricos sobre reconhecimento, legitimidade e tradição. O futebol carioca, mais uma vez, está em ebulição. Nos bastidores de São Januário, o clima é de euforia e expectativa. Funcionários, ex-jogadores e dirigentes estariam comemorando a notícia como uma vitória institucional de proporções históricas. Alguns relatos dão conta de que o departamento de comunicação do clube já prepara materiais especiais, recontando a trajetória das competições que agora seriam oficialmente reconhecidas. Vídeos, documentários e até uma exposição estariam sendo planejados para mostrar ao mundo que o Vasco não apenas fez parte da história do futebol, mas ajudou a escrevê-la. O orgulho é palpável. Nos corredores, ouve-se que esse reconhecimento chega como um prêmio à persistência de um clube que sempre acreditou em sua grandeza, mesmo quando o mundo parecia querer esquecê-la. A torcida, naturalmente, embarcou nessa onda com uma paixão que ultrapassa o limite do racional. Entre os torcedores mais antigos, o sentimento é de justiça tardia. Muitos lembram das histórias contadas pelos avós, das viagens internacionais em tempos de navio, dos amistosos que eram, na prática, confrontos de campeões. Para eles, ver a FIFA reconhecer essas conquistas é como ver o tempo corrigir um erro histórico. Já entre os mais jovens, o impacto é outro. É a chance de viver uma era de afirmação, de ver o Vasco brilhar novamente nos debates esportivos e ocupar manchetes que há muito tempo pareciam reservadas a outros clubes. Em meio a essa mistura de emoção e incredulidade, surgem perguntas inevitáveis: até onde essa revisão pode ir? E se outros clubes também tiverem títulos esquecidos? Enquanto isso, Fluminense e Botafogo vivem um misto de surpresa e indignação. Nos grupos de torcedores, o discurso é de desconfiança. Muitos afirmam que o reconhecimento da FIFA teria sido motivado por pressão política, por influência de grupos ligados ao futebol sul-americano. Outros apontam que a medida poderia abrir precedentes perigosos, transformando a história em um campo de disputas interpretativas. Mas o fato é que a repercussão já pegou de surpresa até as diretorias dos clubes rivais, que agora se veem obrigadas a revisar seus próprios arquivos e buscar elementos que reforcem suas tradições. É como se, de repente, o passado voltasse à pauta principal do futebol carioca, reabrindo velhas feridas e rivalidades adormecidas. Os programas esportivos não falam de outra coisa. Cada comentarista tem uma versão diferente da história, e cada torcedor defende sua verdade com unhas, dentes. Há quem diga que a FIFA teria levado em conta fatores culturais e simbólicos na decisão, considerando o papel social do Vasco ao longo de sua história. Outros sustentam que tudo não passa de um equívoco, uma confusão de registros. Mas enquanto o debate segue acalorado, o nome do Vasco continua sendo o mais falado do momento. É impossível ignorar o impacto que uma decisão como essa teria, não apenas nos números, mas na autoestima de uma torcida que sempre carregou o fardo da grandeza histórica. E o mais curioso é que, mesmo sem confirmação oficial, a notícia já está produzindo efeitos concretos. Lojas oficiais registraram aumento nas vendas, torcedores voltaram a se associar e as redes sociais do clube ganharam milhares de novos seguidores em poucas horas. A empolgação é tamanha que já se fala em eventos comemorativos, lives, caravanas e homenagens a antigos ídolos. A história, agora, parece ganhar uma nova versão, e o Vasco, que sempre foi sinônimo de resistência, reencontra seu lugar de protagonismo. É como se o passado e o presente se unissem em um só grito, o de um clube que nunca deixou de acreditar em si mesmo. Por fim, resta saber como essa história vai se desenrolar oficialmente. Se confirmada, essa decisão da FIFA entrará para os livros como uma das mais surpreendentes revisões da história do futebol mundial. Mas mesmo que tudo não passe de rumor, o impacto já está feito. O Vasco voltou a ser assunto, reacendeu seu mito e, de alguma forma, já conquistou algo maior do que qualquer troféu, o respeito renovado de sua torcida. A dúvida paira no ar, o debate segue aceso e a mística vascaína, essa sim, permanece viva, como sempre foi. Dentro dos bastidores da CBF,
o assunto também começou a ecoar com força. Embora oficialmente ninguém queira se pronunciar, há rumores de que a entidade brasileira já teria sido informada sobre o reconhecimento da FIFA e estaria analisando como adaptar seus próprios registros históricos. Afinal, se o Vasco agora possui novos títulos reconhecidos internacionalmente, isso impacta diretamente os números nacionais e até a hierarquia dos clubes mais vitoriosos do país. Alguns dirigentes, em caráter reservado, afirmam que a notícia é vista com bons olhos, pois valoriza o futebol brasileiro como um todo. Outros, porém, temem que a decisão gere uma onda de reivindicações de outros clubes que também disputaram torneios semelhantes no passado. O clima é de expectativa, mas também de cautela, já que qualquer confirmação oficial pode reescrever parte significativa da história esportiva nacional. Em São Januário, a movimentação continua intensa. O clube estaria preparando uma coletiva de imprensa com direito à exibição de documentos históricos, vídeos raros e até depoimentos de especialistas que participaram do processo de reconhecimento. A ideia seria mostrar ao público e aos críticos que não há nada de inventado, e que o mérito do Vasco vai muito além de qualquer polêmica. A torcida promete lotar as dependências do estádio, transformando o evento em uma verdadeira festa de resgate histórico. As arquibancadas devem ecoar o tradicional casaca, com ainda mais emoção, num sentimento de orgulho coletivo que poucos clubes conseguem despertar. Para os vascaínos, mais do que títulos, o que está em jogo é a honra de ver sua história finalmente respeitada em todas as dimensões. Do outro lado da cidade, as reações continuam diversas. Entre tricolores e alvinegros, há quem reconheça o valor histórico do Vasco e até elogia a decisão, admitindo que o clube sempre teve papel relevante na consolidação do futebol brasileiro. Mas também há quem enxergue tudo como uma jogada midiática, um movimento para recuperar prestígio e popularidade. Alguns comentaristas esportivos afirmam que o reconhecimento é simbólico e não altera, de fato, o número de conquistas oficiais em competições modernas. Mesmo assim, é inegável que o impacto emocional foi gigantesco. O Vasco voltou ao centro das atenções, e o debate sobre quem é o verdadeiro gigante do Rio voltou a incendiar conversas por toda a cidade. O clima é de provocação, risadas, discussões e, claro, muita paixão. No fim das contas, o que essa história mostra é o poder que o futebol tem de mexer com as emoções e com o orgulho das pessoas. Uma simples notícia, confirmada ou não, foi suficiente para reacender rivalidades, reacordar memórias e colocar o nome do Vasco da Gama no topo das manchetes. Seja rumor, seja verdade, o fato é que o Clube da Cruz de Malta provou mais uma vez porque é considerado um dos mais tradicionais do planeta. Seu passado, repleto de lutas, vitórias e resistência, continua inspirando gerações. E se a FIFA realmente confirmou esses títulos, então o destino apenas reconheceu o que a história já sabia. O Vasco sempre foi, e continuará sendo, um gigante por natureza. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A notícia também reacendeu um sentimento de pertencimento dentro da própria comunidade vascaína. Em grupos de torcedores espalhados pelo Brasil e até fora do país, o assunto virou tema central de lives, podcasts e debates online. Muitos vascaínos mais jovens, que cresceram ouvindo histórias sobre a grandeza do clube contadas por pais e avós, passaram a se aprofundar no passado do gigante da colina, descobrindo capítulos que antes pareciam esquecidos. É como se o Vasco tivesse reconectado suas gerações, unindo o saudosismo dos mais velhos ao entusiasmo dos mais novos. O orgulho voltou a brilhar nos olhos de quem veste a Cruz de Malta no peito. Mesmo que ainda paire dúvida sobre a confirmação oficial da FIFA, o impacto emocional já foi suficiente para reacender a chama do amor pelo clube. A torcida, que sempre foi sinônimo de lealdade e resistência, agora tem um novo motivo para cantar com mais força, a certeza de que a história, cedo ou tarde, faz justiça. Enquanto isso, jornalistas esportivos e historiadores começam a revisitar os arquivos para entender exatamente quais competições foram reconhecidas. Documentos antigos, reportagens de época e até telegramas trocados entre federações estão sendo analisados com lupa.
O nome do Vasco surge constantemente como protagonista de torneios pioneiros, disputados em uma época em que o futebol ainda estava se organizando como esporte mundial. Muitos desses campeonatos tinham caráter simbólico, mas envolviam clubes campeões nacionais e eram disputados com grande prestígio. Caso o reconhecimento se confirme, isso não apenas consolida o Vasco como um dos precursores do futebol internacional, mas também coloca o Brasil em posição de destaque no cenário histórico. É o tipo de revisão que não muda apenas números, mas redefine a narrativa sobre quem ajudou a construir o futebol como o conhecemos. E talvez esse seja o ponto mais importante de toda essa história: o Vasco sempre foi mais do que um time. É um símbolo de luta, igualdade e superação. Desde os tempos em que enfrentou o racismo e deu espaço a jogadores que outros clubes rejeitavam, o Clube da Colina transformou sua trajetória em um manifesto pela inclusão e pelo mérito. Se hoje o mundo finalmente reconhece suas conquistas, é apenas uma consequência natural de quem sempre esteve à frente do seu tempo. A decisão, ou o rumor dela, serviu para lembrar o país de que o Vasco não precisa provar sua grandeza, apenas reafirmá-la. E, no coração da torcida, a sensação é clara: independentemente de papéis, selos ou comunicados, o Gigante da Colina já tem o reconhecimento que mais importa, o de ser eterno na alma de quem o ama. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.